irmãos, Salmo de número 89. Este salmo é o último salmo do livro de número 3. Nós já falamos aqui que o livro de Salmos é dividido, na verdade, em 5 livros, né? E esse que nós estamos encerrando hoje é o 3º livro. A semana que vem, o pastor Edivaldo estará iniciando o livro de número 4 com o salmo de número 90. Curiosamente, um salmo de Moisés, né? Salmo de Moisés. E isso é interessante porque ele não é um salmista, né? Mas Moisés compôs este cântico, oração de Moisés, o homem de Deus. Mas esse nosso salmo também, o último aqui do 3º livro, também ele é interessante nesse aspecto de autoria, porque é um salmo didático, diz lá o início, de Etã. Etã Esraíta. Alguns discutem que ele poderia ser descendente de Zera, ou Zerá, e seria Zeraíta, mas o nome aqui, passa aqui do hebraico, nessa tradução, fica Esraíta. Etã é uma figura interessante, porque ele viveu nos dias de Salomão. E quando o autor do livro de Reis foi destacar a sabedoria de Salomão, vejam que, né, às vezes a gente atenta para o primeiro, né? Mas diz que Salomão era mais sábio do que Etã. Então imagina que devia ser um homem também destacado naquele contexto por sua sabedoria. Mas nós não temos tantas informações, obviamente, de Etã, a não ser lá no livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 4, 31, quando o autor faz esta comparação e acaba colocando em destaque justamente esse homem. Né, diz aqui no versículo 30 do capítulo 4 do primeiro livro de Reis. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta. E aí ele descreve. Então Etã, esse compositor aqui do Salmo, o Etã, que seria aqui comparável, né, que o autor usa o nome dele para destacar a sabedoria de Salomão, destacando assim, demonstrando assim, como era conhecido por sua sabedoria esse homem chamado Etã. Esse também é o único livro de Salmos que ele escreveu. Então vamos ler aqui a partir do verso 1 até o verso 4. É um salmo longo, nós vamos destacar pelo menos 3 aspectos deste salmo. Diz assim o verso 1 em diante: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Uma coisa importante quando nós lemos a Bíblia é a interpretação dos textos que nós lemos. Alguns textos nós devemos, até por conta ali do contexto, interpretar de forma literal. É aquilo mesmo, literalmente. E tem contextos que nós não podemos interpretar literalmente, senão nós vamos ter dificuldades. Há textos que se interpretam espiritualmente. E esse salmo trata algumas coisas sobre esse aspecto. É o caso, por exemplo, das promessas feitas a Davi, que são citadas neste salmo. Por exemplo, quando Deus declara, né? E ele declara, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Davi ficou feliz quando ele ouviu essa promessa de Deus. No entanto, se nós fôssemos interpretar isso literalmente, nós veríamos que alguma coisa não está certo. Por quê? Primeiro, porque mudou muita coisa. Israel, por exemplo, hoje não é uma monarquia. Onde está lá o reino de Davi para sempre?
Então, quando nós estudamos essas promessas de Deus feitas a Davi, nós precisamos interpretá-las espiritualmente, ou seja, ali o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando de algo que vai além do que é literal. A única forma de nós interpretarmos esse texto de uma maneira correta é entender que o trono em questão não é o trono de Davi especificamente, mas o trono de Cristo. Aí é para sempre. Quando nós entendemos que esse reino estabelecido ali, que Deus está prometendo a Davi, ele é permanente, porque se refere ao reino eterno de Cristo, e não o reino humano de Davi. Então, quando nós lemos a Escritura, nós percebemos alguns momentos em que o escritor está indo além daquilo que é o literal ali naquele contexto. Então, promessas como essas, a gente precisa interpretar espiritualmente. Na verdade, quando Deus te fala, olha, em ti eu vou estabelecer um reino eterno. Não poderia ser esse reino humano de Davi, mas através de Davi, a descendência de Davi, que viria aquele que queria governar para sempre. Aí sim nós começamos a interpretar corretamente o que ali está sendo dito. Então, ao interpretar espiritualmente esse verso, ou seja, que o trono em questão é o trono de Cristo, e o reino que vai durar para sempre é o reino de Cristo, aí tudo passa a fazer sentido, porque aí faz sentido, aí é verdadeiro, aí realmente é o reino eterno, e um rei eterno, referente a Davi, com respeito à descendência humana do Cristo que havia de vir, do Messias que havia de vir. Então nós percebemos nesse salmo aqui, pela sua condução inicial, que este salmo trata-se de um salmo messiânico. Nós temos diversos salmos messiânicos, que você o Salmo 22 é um salmo messiânico. Por quê? Porque ele fala de coisas referentes ao Messias. Lá fala do sofrimento do Messias, da traição que o Messias iria sofrer. E aqui também ele cita algumas coisas referentes ao Messias, né? Aqui ele diz ali, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Fiz aliança com meu escolhido, diz o verso 3, jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. Então está se referindo aqui a um trono eterno, ao reino messiânico, ao reino de Cristo. E além de ser um salmo messiânico, que aponta ou trata acerca de Cristo, nele Davi também é apresentado como de fato era um tipo de Cristo. Davi foi um rei especial, foi o rei mais destacado de Israel, não houve rei como Davi. Os outros reis eram avaliados, ele andou reto como Davi seu pai, se referindo a Davi seu pai, com respeito a ele ser um descendente de Davi. Então, o reino de Davi se tornou um reino modelo. Então, Davi é um tipo de Cristo. Este salmo apresenta alguns aspectos fundamentais sobre o reino de Cristo e o seu governo. O primeiro ponto que nós queremos destacar é que o reino de Cristo é estável. O reino de Cristo é estável. Ele é estável aí sim, no sentido literal da palavra. Ou seja, é um reino de Cristo, um reino que não se decompõe, não se deteriora, não envelhece, não deixa de existir, é inabalável e o reino de Cristo é eterno, para sempre. Por isso, grande parte das expressões usadas pelo salmista aqui apontam para o que é permanente. Ele diz, cantarei para sempre, né, lá no verso 1. No verso 1, na parte B, diz lá, proclamarão a todas as gerações, sempre vai ser proclamado. No verso 2, a benignidade está fundada para sempre. Essa palavra vai acompanhando. No verso número 4, para sempre estabelecerei a tua posteridade. No verso 4 ainda, firmarei o teu trono de geração em geração. Então fala sobre essa eternidade. O reino de Cristo é um reino estável, é um reino permanente. Observa-se ainda que, no caso, que o salmista, ele aqui está estabelecendo um contraste sobre todos os aspectos com o reino e os governos vigentes. Por quê? Porque ele sabia que os reinos humanos não são permanentes.
Os reis passam, os reis se acabam. Assim como o sacerdócio levítico, vinha um sacerdote, morria, aí levantava outro sacerdote, morria, não era um sacerdócio permanente. Assim também, os governos não são permanentes. As nações modificam os poderes. Houve épocas em que a nação que era a poderosa eram os egípcios. Houve época que a nação poderosa eram os assírios. Houve época em que a nação poderosa eram os babilônios, lá, os caldeus, que eram lá os descendentes, que vinham lá com o pessoal de Nabucodonosor. Passou o poder desse reino, aí vem o reino persa, que hoje está sofrendo todo um ataque lá. Irã, o que era o Irã? Reino persa. Descendentes de quem? De Elão. Quando você na Bíblia tem lá Elão. É de lá que vem, que vieram lá os reis persas. Então, os governos das nações, por mais poderosos que sejam, eles passam. Hoje o destaque em termos de poder está lá, a América do Norte. Hoje, né? Os Estados Unidos, hoje é a potência. Daqui a alguns anos, quem será? Pode falar. Sim. Sim, por isso que a gente tem que olhar para Cristo e não para Davi exclusivamente. Se nós tivermos uma interpretação literal, entendendo que é o reino de Davi, hoje Israel não tem mais monarquia, acabou, né? Mas quando se fala o reino de Davi, hoje, por exemplo, Israel já não é mais o Israel. Quando nós vemos o Israel de Deus mencionado na Bíblia, em Romanos, lá por Paulo, já não é mais o Israel, a nação de Israel, mas o Israel de Deus é o povo de Deus. Então, tem um sentido aqui escatológico, um sentido espiritual e não um sentido literal, para a gente interpretar corretamente essa questão aí do reino, entendeu? Por isso que temos que olhar não para Davi particularmente, mas para aquele que viria de Davi, que vai estabelecer o reino eterno. E aí, por isso que Deus fala, em Davi eu vou estabelecer uma aliança eterna. Com quem? Com a descendência de Davi, mas apontando para quem especificamente? Para o Messias, que viria da descendência de Davi. Por isso que o cego lá, ele clamava, Davi, Jesus, né, filho de Davi, a descendência de Davi, apontando ali para Cristo. Então esse reino é um reino estável, é um reino que não é como os reinos humanos, né? É um reino que não acaba. Os nossos reinos aqui, as nações poderosas, é uma questão passageira, não é permanente, mas o reino de Cristo é um reino estável, no sentido de ser eterno, no sentido de ser inabalável. Muito bem. Segundo ponto que nós vemos aqui, a partir do verso número 5, podemos ver isto, que o reino e o seu governante são exaltados no céu. No céu. Se nós pensarmos Cristo é exaltado aqui na terra, ele tem a sua exaltação, mas é no céu onde ele é plenamente exaltado, né? A gente vai entender um pouco melhor isso. Então vamos lá, verso 5 em diante. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Se referindo aqui ao Senhor, à descendência de Davi. Deus é soberano, tremendo na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Jesus, quando ele foi questionado por Pilatos, né, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus era rei, mas o reino dele, ele diz aqui, não é deste mundo. Está lá em João 18, 35 e 36, livro de João, capítulo 18, versos 35 e 36, ele sendo questionado aqui por Pilatos, né? 35 e 36 diz assim, replicou Pilatos, porventura sou judeu?
ele estava aqui questionando aqui com Jesus. A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue na mão dos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. É um reino eterno, é um reino estável, mas não é um reino deste mundo. É interessante que muitas teologias têm surgido querendo quase que defender essa ideia de que é aqui o reino. É aqui que você vai ser um súdito do reino, um poderoso, um vencedor, um vitorioso aqui nesta terra. É essa a ideia. Mas a luz que nós estamos, Jesus está dizendo, olha, meu reino não é daqui. Quando ele diz, no mundo passais por aflições, é isto. Nós não estamos vivendo aqui num reino passageiro, numa terra que não é o seu reino ainda. Por causa do pecado, este mundo se tornou para nós um objeto de atração. Contudo, lá em 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz, ou seja, está posto, este mundo está posto no maligno. Os princípios do maligno é que procuram cada dia mais governar esta terra. Os princípios que vão sendo aprovados, que vão sendo aceitos, que vão sendo normatizados, são princípios malignos, que não estão de acordo com a Bíblia, que ferem as Escrituras, que ferem a palavra de Deus. Então Jesus disse, meu reino não é deste mundo. O reino é estável, mas não é deste mundo. A constante exortação bíblica é para que atentemos, coloquemos a nossa atenção nas coisas do alto. Este mundo jaz no maligno, o reino de Cristo não está aqui, mas nós nos encantamos com essa realidade. Nós nos envolvemos de todas as formas, de coração e de alma, nas coisas deste mundo. Nós sabemos conceitualmente que este mundo jaz no maligno, conceitualmente, mas na prática, nós somos absorvidos por ele, pelas suas ideias, pelos seus atrativos. Eles se tornam tentação para a nossa vida. Nós estamos passando por aqui como se estivéssemos num bloco fechado, aqui uma cerca, mas nós vemos o lado de lá e nós ficamos admirando o lado de lá, namorando o lado de lá. Essa é a realidade. Por quê? Porque nós estamos afetados pelo pecado. E se Deus não nos guardar, nós perdemos de vista o que é eterno. Então, a orientação bíblica é para que nós priorizemos não este reino, mas o reino eterno. Jesus lá em Mateus 6,33, ele diz, buscai em primeiro lugar o seu reino, se referindo aqui ao reino de Deus e a sua justiça. Priorize o reino de Deus. Nós invertemos facilmente essa realidade. Muitos cristãos têm a sua prioridade aqui. Dão mais atenção aqui, se esforçam por este reino, dão a vida por este reino, sacrificam suas vidas, seus esforços, sua saúde, nas coisas deste reino. E poucos se esforçam, se sacrificam pelo reino eterno. Meu reino não é deste mundo. Tem aquele hino, sou forasteiro aqui. O forasteiro é assim, o forasteiro era aquela pessoa que ele passava por uma cidade, mas ele não era daquela cidade e nem ia ficar naquela cidade, ele é um forasteiro. Mas nós, às vezes a gente fala, eu quero ficar aqui, queremos ficar aqui. Ao invés de fazer 3 tendas lá perto de Cristo, de Moisés, a gente quer fazer 3 tendas, mas as tendas aqui nesta terra. Então nós vivemos isso. Lá em Colossenses 3, 1 e 2, Paulo exorta, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O reino dele não é aqui.
Lá em 2 aos Coríntios 4,18, Paulo fala, não atentando nas coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem, essas são eternas. Mas quem consegue, quem nos convence disso? É uma luta, é um conflito. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais porventura o que é do vosso querer. Paulo enfrentou essa luta, o bem que eu quero não faço, o mal que não quero, se faço. É uma luta, mas o reino de Cristo, o reino dos céus, ele e seu governante são exaltados nos céus, celebram os céus as tuas maravilhas. Então, nós vemos que após apontar essa estabilidade do reino, Etan expressa a exaltação do seu governante, nos versos 5 a 7. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Aqui os homens admiram os poderosos daqui, os bonitões daqui, os bem, os bem estruturados, não é formado, o pessoal que tem uma fisicultura, a gente aprecia essa beleza, os bonitos, os valentes, os poderosos, os fortes, os ricos. Lá no céu isso não tem valor, mas aqui, quem nos céus é comparável ao Senhor? Nos céus o Senhor é plenamente adorado, plenamente celebrado. Muito bem, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor, diz aqui o salmista, diz aqui Etan. Muito bem, o rei ungido, esse rei, que é da descendência de Davi, o Cristo, o Messias, ele sofre nessa terra aqui, ele sofre nesse reino que não é dele, mas ele sustenta a sua aliança. Versículo 8 em diante diz assim: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as tuas ondas se levantam, tu as amainas, tu as acalmas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon são montes lá em Israel, admirados. O Tabor e o Hermon exultam o teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força, e no teu favor avulta, aumenta, engrandece o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão a teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do meu povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo. Com meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falou-lhe por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Veja que ele está indo aqui além. Nós sabemos quem é o primogênito do Senhor. Ele começa a falar de Davi, mas ele vai destacando. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Não pode estar aqui falando do reino do Davi terreno.
Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Então aqui nós vemos aqui o Senhor falando sobre esse rei ungido, que sofre, mas sustenta a aliança que ele estabeleceu. Etan põe em destaque alguns atributos da grandeza de Deus, em comparação a tudo o quanto existe. No versículo 8, por exemplo, ele fala sobre o Deus poderoso e fiel. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Nos versos 9 e 10, ele destaca a força e o domínio de Deus. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas, tu as acalmas, né? Nós vimos esse exemplo lá em Jesus, quando os discípulos ficaram ainda, não eram apóstolos, estavam ainda conhecendo a Cristo, quando eles viram que ele tinha o poder para acalmar o mar, a tempestade, eles falaram, quem é este? Que até o mar lhe obedece. Quem é este? E ele vai destacando aqui, o poder criador, e possuidor de todas as coisas. Verso 11 diz assim, Deus são os céus, tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O Senhor é o dono de tudo. Nós pensamos que às vezes nós somos donos, nós somos os tais, mas o Senhor é o dono de tudo. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon, esses montes elevados, exultam em teu nome, eles demonstram a tua grandeza, porque eles foram criados por Deus. Então nós vemos aqui ele destacando essas coisas, o Deus justo, gracioso e verdadeiro. No verso 14 ele fala, justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Deus se apresentou sendo ele, a expressão da graça e da verdade. Ele declara também, aqui Etan declara, serem abençoados os cidadãos deste reino. Nos versos 15 a 18 ele diz assim, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Os cidadãos desse reino são abençoados. Os cidadãos que são desse reino, não deste reino aqui, mas que fazem parte deste reino de Cristo, o reino dos céus. Cidadãos desse reino são bem-aventurados. Ele recorda também o cuidado de Deus em providenciar um Salvador para o povo. Nos versos 19 em diante ele diz assim, outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer. Do meu povo exaltei um escolhido. Alguns falam, é Davi. É Cristo. Do meio do seu próprio povo, Deus levanta um que vai socorrer. Verdadeiramente. Cristo é o nosso socorro. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Aqui, aponta lá para o momento vivido por Davi. E a promessa dele de permanecer sempre firme ali com ele. Ele vai discorrendo esse Salvador que ele levantou aqui. Ele me invocará, lá no verso 26, ele me invocará dizendo, tu és meu Pai. Lá em Hebreus fala sobre essa realidade, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lidando ali com o primogênito, não um primogênito humano, mas se referindo ali ao Deus Filho, ao Deus que esteve sempre ao lado do Pai.
falou, e por isso meu primogênito, né? O primogênito na sua Bíblia, quando está a palavra primogênito, deve ter alguma letrinha pequena lá, na minha Bíblia tem a letra D, e embaixo tem uma referência, Apocalipse 1:5. Ele é o primogênito, Cristo. Então nós vemos aqui, ele destacando esse governo permanente, esse rei que sustenta a aliança, mas que também sofre, né? Por conta dessa aliança, Deus jamais romperá com seus escolhidos as suas promessas. Uma coisa que nós precisamos aprender, precisamos ter sempre em mente à luz da Bíblia. Deus é fiel. Nós cantamos aqui o hino 32, dizendo que Deus é fiel. Nós podemos ser infiéis, mas Deus permanece fiel, né? E aqui ele fala sobre isso, né? A fidelidade de Deus é tamanha, que nós vamos aqui a partir do verso 30, né? Ele dizendo, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, como nós desprezamos a lei, como andamos longe do juízo de Deus muitas vezes. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Lá o autor aos Hebreus, no capítulo 12, fala, bem-aventurado aquele que é disciplinado por Deus. Deus corrige e açoita ao filho a quem ele ama. Vai ser punido. Mas, diz o verso 33, jamais retirarei dele a minha bondade. Ele tem uma aliança conosco, ele nos corrige, mas ele jamais rompe conosco. Jesus mesmo afirmou isso lá em João, dizendo, todo aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Temos uma aliança. O Deus que nós cremos é um Deus que estabelece conosco uma aliança. Nem desmentirei a minha fidelidade. 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Quando nós nascemos de novo, quando nós somos parte do povo de Deus, essa é uma condição que nós jamais vamos perder. Se errarmos, seremos punidos, tratados por Deus, mas jamais perderemos a condição de filhos de Deus. Uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi? Então ele vai aqui discorrendo a sua fidelidade a essa aliança, né? É uma aliança permanente com os escolhidos. No verso 37 diz assim, ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço, né? Nada muda essa realidade. Nos versos 38 a 45, ele questiona a situação vivida pelo rei. Aí ele entra num outro contexto aqui. Então, Deus é fiel. Deus não abre mão. Entretanto, o salmista aqui, começa a tratar de uma situação provavelmente difícil, de aflição que estava vivendo. Tu, porém, repudiaste ou rejeitaste. Veja que ele está dizendo aqui nos versos anteriores, que Deus é fiel à aliança. Mas ele diz aqui no verso 38, porém. Tu, porém, tu és fiel. Tu, porém, repudiaste ou rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido, aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra, arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações, despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus inimigos e deste regozijo a todos os seus inimigos. O que estava acontecendo aqui? Uma possibilidade pode ser o período, porque Etã viveu, ele foi lembrado nos dias de Salomão, ele viveu nesse período. Quem sabe nesse período foi um período em que Davi sofreu aquele abatimento por conta do ataque de Absalão em tomar o reino. Absalão por alguns dias, não sabemos exatamente, a Bíblia não esclarece, mas por alguns dias Absalão tomou o reino, assumiu o palácio, e Davi ficou perdido no campo.
Ele não sabia se voltaria. Quando Simei jogava pedra sobre ele, terra contra ele, quando ele estava saindo de Jerusalém para ir para o deserto se esconder, ele e os seus soldados ali queriam matar Simei. Davi falou: deixa ele, se Deus permitiu isso, deixa Deus fazer. Ele disse para os que estavam trazendo a arca: volta para Jerusalém, leva a arca para Jerusalém. Se Deus quiser, se for a vontade de Deus, um dia eu volto para cá. Então ele não sabia o futuro, o que ia dar aquilo. Nós sabemos, a Bíblia nos ensina, nós lemos, mas ele não sabia o que estava preparado com essa revolta de Absalão contra ele, o reino agora nas mãos de Absalão, o filho odiando completamente o pai, querendo matá-lo. Então, provavelmente, uma possibilidade, vamos colocar como possibilidade, é que aqui ele estava sentindo isso, né? Aborreceste a aliança com teu servo, ele diz no 39, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. O Senhor como que tirou a coroa de Davi, ou permitiu que ela fosse tirada, aquele poder, aquele status que ele tinha como rei. Então parece que está acontecendo nesse momento essa situação. Os inimigos dele se regozijam. Muita gente que não gostava de Davi ficou feliz com essa tomada de Absalão, como Simei, por exemplo, demonstrou. Ele também diz aqui no verso 43 em diante: também viraste o fio da sua espada e não sustentaste na batalha. Virar o fio da espada, ou seja, a espada não é mais uma espada eficaz, não é mais uma arma eficiente. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o teu trono, o seu trono. Ou seja, cadê o trono de Davi nesse período? Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de ignomínia. É interessante. Parece que aqui já não é Davi. Quem teve os dias abreviados? Jesus. 33 anos. É a idade aproximada que ele foi crucificado, né? Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de ignomínia, ou seja, Cristo foi o quê? Foi tido como um maldito, como alguém que foi pendurado na cruz, uma morte reservada para pior tipo de gente naquela época, foi a morte que Jesus sofreu. Nos versos daí para diante, até o 45, ele vai falar acerca dessa realidade que ele estava vivendo, né? E ele questiona, ele clama pedindo alívio. Até quando, Senhor? Tem outros salmos que mencionam isso. Salmo 13 também levanta essa questão. Até quando, Senhor, diante do sofrimento? Esconder-te-ás para sempre? Arderá tua ira como um fogo? Quem sabe naquele momento, naquele tempo em Davi, no deserto, sofrendo lá as ameaças, podendo ser atacado a qualquer momento, vinha essa questão: até quando? Até quando Deus vai permitir isso? Até quando Deus não vai entrar em defesa? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Então, nesse momento, Davi fica questionando: mas e aí aquela fidelidade que o Senhor falou? Se é essa questão, se é esse momento em que Absalão estava lá assumindo, ele questiona: e a tua fidelidade? O Senhor não me disse que o reino ia ser para sempre? E agora? Absalão está lá? Lembra-te, Senhor, do opróbrio, né, da vergonha, do desprezo dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Vai além aqui. Com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, desprezado, sim, desprezado, vilipendiado os passos do teu ungido. Então a gente vê aqui que, conforme o verso 46, o cântico aqui assume a primeira pessoa. Veja que no verso 46 ele fala: até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Arderá tua ira como um fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência.
Então toma aqui uma primeira pessoa aqui se referindo ele próprio sobre a situação dele, né? Ele toma isso para si, ele questiona a situação vivida, pois desprezaste, repudiaste, rejeitaste. Então ele começa aqui a viver essa situação. E como que uma oração do servo sofredor, nós sabemos, quando falamos em servo sofredor, nos lembramos lá de Isaías 53, quando ali aponta para Cristo, né, descendente de Davi, ele pergunta: que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? E então ele clama por justiça. No verso 49, que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? E ele clama por justiça. Lembra-te, Senhor, do desprezo dos teus servos. Ele clama por essa justiça. Mas ele conclui este salmo resignado e com esperança, né? Ele conclui aqui: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Ou seja, a despeito de todo aquele quadro, ele crê na fidelidade de Deus, ele crê que Deus é fiel à aliança, embora ele esteja vivendo aquele momento de desprezo, um momento de instabilidade, um momento em que ele fala: até quando, Senhor, vou viver essa situação? Mas ele encerra dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Ou seja, eu me rendo a essa condição, eu me rendo a esta situação. Amém e amém. Assim seja e assim seja. Então, irmãos, este é o Salmo de número 89. Um salmo de Etã, que ele fala muito sobre essa questão do reino e do governante desse reino eterno, não o reino terreno, mas o reino eterno. E aqui ele destaca essa confiança dele no Deus Todo-Poderoso, naquele que governa nos céus, mas que aqui na terra sofre, mas sustenta a sua aliança com o seu povo, ou seja, com a gente.